Capítulo 739 – Personagens misteriosos. 10 pessoas chegaram à praça diante da montanha Santo Marcial a cavalo. A pessoa na frente era magra e não tão alta, e ele usava uma túnica comum. No entanto, havia uma máscara prateada clara que cobria metade do rosto, revelando a boca e o queixo. Ele parecia bem jovem e possivelmente com menos de 20 anos de idade, e seus longos cabelos loiros balançavam atrás das costas. Embora ele parecesse calmo e pacífico, havia uma emanação de perigo e assassinato saindo dele. As 9 pessoas atrás dele estavam todas vestindo o mesmo tipo de túnica preta, mas estavam em várias faixas etárias. Alguns idosos tinham mais de 60 anos e outros, 20. Embora parecessem comuns, seus olhos eram afiados e suas auras estavam em outro nível. A maioria deles estava entre 6 estrelas e 8 estrelas, e 2 deles haviam entrado na classe da lua de nível inferior. Eles estavam no mesmo nível que Chris Sutton, e era impressionante. A pessoa na frente pulou do cavalo e conversou com Matri, que estava esperando lá. Então, eles caminharam em direção ao pavilhão. Estava claro que eles eram o último grupo de pessoas que iam para a montanha Santo Marcial. São eles. O Cavaleiro do Sol Dourado olhou para aquele jovem de máscara e ficou atordoado. Ele não esperava ver esse grupo de pessoas aqui. Irmão Sutton, quem são eles? Eles também estão visitando o mestre? Luffy apontou para o homem da máscara e perguntou em seu tom infantil. Não tenho muita certeza, mas parece que sim. Sutton pensou por um tempo e deu um tapinha na cabeça de Luffy antes de dizer. Não fique muito perto dessas pessoas. Eles são personagens problemáticos. Eles são perigosos? Quem são eles? Luffy perguntou com curiosidade. Eles são de uma misteriosa organização subterrânea. Aquele homem com a máscara de prata é um dos 2 líderes, e ele é realmente misterioso. Ninguém sabe de onde ele veio e ninguém sabe quem está por trás dele. Sabemos apenas que o apelido dele é Jovem e Homem. Esta organização apareceu de repente há cerca de 1 ano. No começo, poucas pessoas prestavam atenção neles. No entanto, agora eles são a rede de inteligência não oficial mais poderosa do Império. Ouviu-se que mesmo a inteligência do Quartel-General Militar Imperial e do Palácio Imperial dos Cavaleiros não conseguiu descobrir suas origens. Existem muitos mestres nessa organização e não há nada que eles não possam encontrar. O mestre mais poderoso desta organização é conhecido como Capa Amarela Sangrenta, e essa pessoa é conhecida como o mestre mais poderoso do mundo subterrâneo do Império. Ninguém sabe o quão poderosa essa pessoa é, e algumas pessoas estimam que este Capa Amarela Sangrenta é um Lorde da classe do Sol. Chris Sutton disse a Luffy em voz baixa. Depois de ouvir as palavras sérias que vieram de Sutton, que era um cavaleiro executivo, Laura ficou um pouco assustada e rapidamente puxou o filho para os braços antes de cobrir a boca, com medo de que o filho falador provocasse e ofendesse aqueles personagens cruéis. Sutton era jovem e já era um cavaleiro executivo, e ele era de uma grande família nobre. Não havia muitas pessoas com status mais prestigioso que ele, e ele era vaidoso e arrogante. No entanto, até ele estava preocupado com essas pessoas. Isso foi suficiente para provar o quão aterrorizante aquele jovem com a máscara de prata era. No momento, essas 10 pessoas chegaram ao pavilhão sob a liderança de Matri. Estava claro que esse homem da máscara havia prestado atenção por aqui. Quando olhou para Sutton, um meio sorriso estranho apareceu em seu rosto. Era difícil entender o que ele estava pensando. Então, ele olhou para Luffy e observou esse garoto. Ele não disse nada. Em vez disso, ele se virou e conversou com alguém ao seu lado. Mesmo que Luffy estivesse nos braços de sua mãe e tivesse a boca firmemente coberta, ele viu claramente que aquele jovem da máscara lhe dera um sorriso amigável. Por alguma razão, ele sentiu que aquele homem que era aterrorizante aos olhos de Sutton era íntimo dele como um irmão mais velho. Logo, eles começaram sua jornada e subiram a montanha Santo Marcial.
O caminho para a montanha central era bastante íngreme, e eles precisavam passar por muitos túneis, caminhar por muitas escadas e passar por correntes de ferro que pairavam no ar. Pessoas comuns sem energia de guerreiro ou energia mágica não seriam capazes de chegar à montanha. Se não fosse Sultan quem era íntimo deles, Luffy e Laura poderiam não ser capazes de superar todos os obstáculos e chegar ao topo da montanha. Matri viu isso, mas ele não disse nada. Ele simplesmente liderou o caminho na frente. Após cerca de 1 hora, esse grupo de pessoas chegou ao topo. O pico da montanha Santo Marcial era como um paraíso. Estava quente com ar fresco, e o cenário era simplesmente deslumbrante. Havia grama verde, árvores vibrantes e até um rio correndo. Lindas borboletas voavam e animais fofos como coelhos e esquilos apareciam com frequência. Foi a primeira vez que Chris Sultan chegou ao pico da montanha Santo Marcial. Embora ele não soubesse por que o rei Alexander de Chambord queria vê-lo, ele estava muito animado. O fato de ele poder escalar a montanha e chegar ao topo foi uma grande honra. O jovem com a máscara de prata e as pessoas que o acompanhavam foram convidados a descansar e esperar dentro de uma casa de hóspedes. Sultan, Luffy e Laura foram liderados por outro jovem da montanha Santo Marcial, e caminharam por um caminho verde e chegaram à beira de um penhasco em cerca de 1 dúzia de minutos. A área perto do penhasco era mais aberta, e um antigo edifício de madeira ficava lá em silêncio. Ao lado deste edifício de madeira, havia um pavilhão sustentado por 4 pilares que tinham videiras verdes cultivadas por todo o lado. Havia um jovem bonito e de cabelos negros parado no pavilhão e olhando para toda a cidade de cima. Ele parecia arrojado e etéreo, parecendo um imortal que estava acima de todos os assuntos e conflitos mortais. Ele era Alexander, o rei de Chambord, o Santo Marcial Imperial. Depois que o jovem da montanha Santo Marcial levou as 3 pessoas ao pavilhão, ele se reportou a Fei e foi embora. É uma honra eu, cavaleiro executivo Chris Sultan, vê-lo, senhor Santo Marcial. Mestre, seu discípulo Luffy está aqui. É uma honra vê-lo, Santo Marcial. Os 3 cumprimentaram Fei respeitosamente e se curvaram de acordo com seus tatus. Embora os santos marciais imperiais não estivessem envolvidos em assuntos militares, políticos ou civis, seu status era superior. Mesmo as famílias reais não podiam constrangê-los. Seu status supremo merecia cumprimentos respeitosos e sinceros. Venha aqui. Fei se virou, assentiu e apontou para as cadeiras de pedra no pavilhão, sinalizando para que se sentassem. Depois que os 3 se sentaram, Sultan olhou para Fei e suspirou em sua mente. Quando eu era mais jovem e mais agressivo, fui desafiá-lo a caminho de São Petersburgo, sob a provocação de algumas pessoas. Embora eu tenha perdido essa batalha na Montanha das Torres Gêmeas, ainda podíamos ser considerados jovens talentos. Mas agora, ele se transformou em um dragão sagrado que voa no céu, e eu estou muito atrás dele, mesmo que minha força tenha melhorado. Não estamos mais no mesmo nível. Sultan sabia que não apenas ele, mas toda a geração jovem de Zenith também seria superada pelo rei de Chambord, e ninguém poderia superá-lo.